Fala aí, galera, beleza? Deixa eu. Eu só queria fazer um vídeo. Eu tava estudando e, e eu senti essa necessidade de fazer um vídeo. Como a ideia daqui é o seguinte: a ideia dos vídeos que eu faço e tal é basicamente para a gente trocar uma ideia. Não tem, não tem nada como. Eu não quero fazer vídeos específicos e tal. Então, eu só queria falar um pouco sobre ambiente, o ambiente que a gente está inserido, só para dar algumas explicações, tanto a nível ponto de vista neurocientífico, mas também como a gente é influenciado, né, no dia a dia. Eu vou, vai ser uma conversa rápida, assim, eu vou tentar não ser muito mais, uns 10 minutos no máximo, não quero muito mais, mas eu tive que parar meu estudo para poder fazer esse vídeo, eu precisava fazer esse vídeo. E aí é uma conversa bem franca, bem legal. Não tenho script, não tenho nada aqui para seguir. Eu simplesmente vou falar e depois vocês me mandam mensagem, colocando o ponto de vista de vocês. Sobre ambiente, o que acontece? Se a gente está inserido em um ambiente específico, a gente é moldado a seguir ou a fazer aquilo que aquele grupo que a gente está inserido ele faz, né? Que é aquela parte cultural, a parte social. E aí eu vou dar, como está muito recente, né? Teve eleição ontem, segundo turno. Ontem porque para mim já é segunda-feira, então teve eleição ontem. Então o que eu quero dizer é o seguinte: não vou discutir política, tá? Pode ficar tranquilo. Eu vou dar vários exemplos e um exemplo é esse, que é bem claro e é mais fácil de entender. Se você apoia o Lula, não importa por quê, você só segue pessoal que apoia Lula. Se você apoia o Bolsonaro, você só segue a galera que apoia o Bolsonaro. Isso é um fato. Só que é um erro. E aí tem dois pontos de vista. Por que eu falo que é um erro? Óbvio, é normal você seguir o cara, você apoiar o cara e você só seguir o cara, né? O que falam do cara bem, principalmente. Você não quer escutar o lado ruim da história. Seria inteligente da nossa parte a gente olhar e seguir os dois lados. Por quê? Os dois lados eles vão falar pontos que a gente não quer ouvir. Então, quando a gente escuta coisas que a gente não quer ouvir, a gente tem que ser inteligente o suficiente para parar e refletir, cara. A gente precisa refletir do que está sendo falado, entendeu? E a partir daí você vai montando e vai formando ideias, beleza? Se no caso, por exemplo, você quer emagrecer, tá? Você quer emagrecer, só que você está inserido num contexto onde as pessoas que estão em volta de você não querem emagrecer. Então elas pedem pizza em casa, comem mal, se alimentam mal, não vão para academia, não têm rotinas saudáveis, por dizer assim. E você acaba que sozinho não consegue se destacar deles, se desatar deles e fazer. O que você precisa fazer? Mudar de ambiente. O ambiente ele modula, ele molda o nosso comportamento. Então o que acontece? Outro exemplo claro são as drogas. Quando uma pessoa está muito dependente daquela droga, não importa a droga, mas ela está muito dependente, o que acontece com elas? Ela é internada. Por que ela é internada? Para sair daquele ambiente que influencia ela. Então, quando eu saio desse ambiente, eu começo a viver em outro ambiente que me favorece aquilo, beleza? Tem um estudo sobre dopamina e sobre serotonina e tal, que eles fizeram, e eles injetavam isso no ratinho,
Fizeram, se eu não me engano, com ratinho e fizeram com. Eu não lembro se fizeram com macaco, mas com ratinho eles fizeram. Então o que acontece? Eles injetavam a serotonina e dopamina não, mas a serotonina principalmente, no ratinho e no outro. Só que olha que interessante. Quando a gente. Eu vou te dar um exemplo claro. Não vou falar de Lula e Bolsonaro, porque isso já acontece naturalmente, mas imagina você que é torcedor do Flamengo e imagina o teu colega que é torcedor do Corinthians e aí a final, e aí beleza, você é torcedor do Flamengo, o outro é torcedor do Corinthians. Fanático, louco, louco um pelo Flamengo, outro pelo Corinthians. Se eu te der esses hormônios para você injetar isso em você, você vai ser cada vez mais apaixonado pelo Flamengo. Aí tu fala assim, caraca, porra, maravilha, vamos fazer isso com todo mundo. Todo mundo vai ficar melhor, todo mundo vai ficar bem, paz e amor, e é isso aí. Então, aí é que tá o problema. Você vai gostar muito mais do Flamengo. Ao mesmo tempo, você vai odiar cada vez mais o Corinthians. E assim, o corintiano fanático é a mesma coisa. Ele vai amar cada vez mais o Corinthians e vai odiar cada vez mais o Flamengo. E quanto mais extremo são as sensações, as emoções, a gente acaba tendo um conflito muito grave. Então, por isso que esses estudos eles não são aplicados na nossa vida, por isso, porque dá merda. Então, assim, eu quero que vocês pensem e eu quero que vocês reflitam sobre o ambiente que vocês estão inseridos. Se você quer treinar, se você quer comer saudável, se você quer ter um estilo de vida saudável, por exemplo, você tem que andar com pessoas que fazem isso, tá? Por quê? Porque elas vão te moldar, elas vão te ajudar a buscar essa melhor forma, essa melhor saúde, tá? E isso funciona para tudo. Porra, eu quero estudar para passar no concurso. Cara, beleza, o que que você faz? Cursinho, não é? Então, o cursinho é aquele ambiente onde todo mundo está ali porque quer uma coisa em comum, quer passar numa prova. Então você vai e você está inserido naquilo ali. Tanto que quando você começa e você está naquele bolo ali, aqueles teus amigos de fora, que você deixa de sair fim de semana, que você deixa de ir beber com eles, você começa a desaparecer desse grupinho, esse grupinho começa a te sacanear. São os primeiros a falar besteira para você. São os primeiros a falar, porra, tu tá distante. Não, cara. O ambiente ele molda a gente. Então a gente precisa de um ambiente para isso, entendeu? Então o que eu quero falar para vocês é exatamente isso. Quando eu entrei no trade, eu entrei sozinho, né? Eu tenho meu cunhado assim que eu posso conversar um pouco com ele, mas não é tão simples, porque primeiro que a gente tem um pouco do fuso horário, né, diferente, e segundo que ele não se dedica ao trade como eu. Então, às vezes ele opera uma vez por semana, e não tem muito o que a gente conversar, entendeu? Porque às vezes ele está operando até no horário que eu nem tô mais. Então fica meio difícil, a gente se sente sozinho, mas isso não é só com trade, não é só com a bolsa de valores, por exemplo. É com tudo. Experimenta você focar em treinar e comer bem, para você ver quem está na tua volta, ao teu redor, quem é que vai te apoiar, quem é que vai estar contigo, quem é que vai te acompanhar, quem é que vai te incentivar, quem é que vai falar para você, porra, parabéns, vai, continua. Você vai ver que não vai. O pessoal vai te chamar de louco, vai falar, porra lá, caraca, vai pra academia todo dia. Claro, cara, é minha saúde, brother. Se eu não for pra academia todo dia, eu tô fudido. Porra, deixou de fumar, né? Ai, né? Parou de beber, mano, virou viadinho. Porra, não bebe mais, não fica bêbado. Mano, o álcool faz mal pra caralho. O álcool é pior que a maconha, em sentido de danos a nível neural, a nível geral, na verdade. É muito pior, cara. E o pior de tudo isso é que é legalizado, mas
Relaxa que isso aí é papo pra outra coisa. Mas assim, estamos chegando já são 10 minutos de vídeo, eu falei que eu não ia fazer muito mais. Eu só quero que vocês pensem nisso. Ambiente. O ambiente molda a nossa vida. Lembra, somos a média das 5 pessoas que convivemos, tá? Se você tem amigos que são fodas, que são bons no que fazem, que trabalham, que correm atrás, que empreendem, que fazem as coisas do jeito que tem que ser feito, que batalha, que não tem dia ruim, que é sempre para frente e tal, cara, você vai ser mais um. Agora, se tu tem amigos que reclamam da vida, que acha que só porque o Lula foi eleito que o país vai acabar e tal, mano, foge dessas amizades. Foge dessas amizades. É melhor você ficar sozinho do que ter amizades que te prejudiquem e te puxa para trás, entendeu? Porque essas pessoas são as primeiras que vão te criticar quando você der um passo para frente. Então, filho, lembra que você é responsável por todos os teus problemas, é responsável por todas as tuas vitórias e você tem que fazer por onde, beleza? Você tem que se preparar e tem que correr atrás. Então, vamos lá, 11 minutinhos e meio e é isso aí. Grande abraço, valeu!